do estudo da matriz de energia brasileira, na Ecotec, com Vilfredo Cafuri, e o potencial da bacia Tocantins-Araguaia era um potencial imenso. Nós só fizemos Tucuruí. E nenhuma outra hidrelétrica montante foi feita. E eu até hoje não consegui uma resposta. Vocês apresentaram aí slides em grande quantidade. Eu vi uma referência a Tocantins-Araguaia como uma das bacias hidrográficas brasileiras, mas zero de aproveitamento. Nós estamos buscando energia no Rio Madeira, Santo Antônio e Giralta no Rio Madeira, com uma linha de transmissão gigantesca. Tocantins-Araguaia está no meio do Brasil e nós não temos um aproveitamento hidrelétrico planejado nos próximos 10 anos. É a pergunta que eu faço aos expositores. Senhor presidente, são várias hidrelétricas no Rio Tocantins e nenhuma no Rio Araguaia. Tem estudos no Rio Araguaia, mas o Rio Araguaia está bacia Tocantins, eu falei bacia Tocantins. Sim, a bacia. O Rio Araguaia provavelmente não vai ter nada, mas o Rio Tocantins tem várias, inclusive o maior reservatório do Brasil, que é a Serra da Mesa. E a jusante de Serra da Mesa é o aproveitamento mais amontante. E a jusante de Serra da Mesa tem Canabrava e tem uma série de outros. Santa Isabel. Tem peixe angical, né? Serra Talhada, Estreito. São várias usinas. Santa Isabel. Santa Isabel é uma usina enorme. Isso. Mas não se fala dela. Não, no Rio Araguaia... eu não sei se é Tocantins ou se é Araguaia, não me lembro mais. Mas Santa Isabel é uma usina enorme. Mas não está feita. Não. O Rio Araguaia está sem nenhuma usina e provavelmente vai continuar assim, de uma certa maneira, preservado. Mas o Rio Tocantins tem várias usinas e todas elas muito grandes. Tá bom. No Rio Tocantins só falta uma, Marabá, as outras estão todas prontas. Mas no Araguaia eu tenho ainda várias usinas. No Araguaia tem Santa Isabel, que era alta, passou a ser baixa. Aí surgiu Araguanã, por conta ambiental. Não foram feitas. Lá em cima tem Torochorel, Magalhães e ponto. Mas, Magalhães tem lá sei, mas isso aí significava um potencial hidrelétrico expressivo. Santa Isabel baixa dá 1.100 e Araguanã dá 1.000. Mas e com reservatório? Com reservatório não tem nenhuma. O vazio d'água, Santa Isabel era alta, tinha um reservatório. Aí baixou, quando o meio ambiente surgiu o eixo Araguanã. Mas aqui o que eles... Ótima sua observação, porque aqui o que se evidenciou é a necessidade de nós lutarmos por usinas com reservatório. Qual seria o potencial que nós ganharíamos na região Tocantins, Araguaia, com usinas com reservatório? Santa Isabel, se eu fosse hoje o dono do Brasil, eu voltaria a fazer Santa Isabel alta, com a potência instalada de 2.200 megawatts, e ponto, não mais que isso. Lá em cima, o Porto Magalhães é uma usina menor, mas os grandes, por exemplo, peixe no Tocantins era peixe alta. Foi abaixada e surgiu São Salvador, por conta de questões ambientais. E só falta Marabá, as outras estão prontas. Então, Serra Quebrada também. Serra Quebrada. O que se tem do Tocantins, Araguaia? Dá 10 mil? Baixa. E com alta iria o quê? Uns 12 mil? Não vai. A única que não tem mais como fazer usina alta no Rio Tocantins hoje, e nem no Rio Araguaia. Tá bom, obrigado. O que tem que fazer, o que é importante que o doutor Luiz falou, o doutor Luciano e o doutor Herto, por exemplo, eu voltaria por todas as usinas
Tu inaugurou hoje. Ainda dá para fazer os reservatórios ao montante, voltar com eles, e aí o Xingu todo vai dar 22 mil megawatts. Vou te falar. Mas um decreto, não sei qual o número, isso me irrita tanto esse assunto, Não, é ótimo. porque de uma estupidez tal, por que não fazer? Porque tem 800 índios lá em Quebec, na província de Quebec, no Canadá, a nação CRI tem 25% do complexo Atlântico, que são 16 mil megawatts. Da royalties para o índio está resolvida a questão. Perfeito. Agora, nós, por conta de 500 índios, nós vamos no hotel vender base, né? Só olha o mapa da província de Quebec de cima, é só reservatório. O nosso, a gente olha, não enxerga os reservatórios, porque os reservatórios dão 0,5% da superfície do território nacional. Quer dizer, nós, seja clube de engenharia, seja o comitê brasileiro... Meu nome é Magela, eu sou da Magela Engenharia, fui 30 anos da Engevix. Eu tenho participado muito dessas palestras todas, eu sou absolutamente a favor dos reservatórios, nós precisamos deles. E, uma vez falei com o Herto, professor, quando que o comitê vai começar a defender os reservatórios? O comitê já está defendendo, Nós defenderemos também. O clube também, mas eles não escutam. Eu espero que com a saída deles, a gente, a partir daqui a 10, 15 dias, a gente possa pensar de novo, fazer como a Eletrobras fez no passado, sem ter nada contra a EPE, mas eu também voltaria para a Eletrobras, e ponto, vamos fazer o país empinar para cima de novo. Eu voltaria com as usinas do Xingu, se eu pudesse, no futuro. Outra pergunta? Obrigado, Wilson Frota. Eu sou secretário da Divisão de Recursos Hídricos e Saneamento aqui do clube e atuo também na Associação Comercial no Conselho Empresarial de Energia. A minha consideração é sobre, apesar da precipitação grande que houve nos anos de 2011, 12 e 13, segundo alguns observadores da área de meio ambiente. O comentário o assoreamento dos reservatórios não seria a causa de não acumulação da água, ou seja, a minha pergunta os reservatórios recebem dragagem ou eles estão nas mesmas condições que foram construídos inicialmente? A água chega e vai embora. Pode ser que... O assoreamento realmente existe, e isso em todos os reservatórios, né? O transporte, a capacidade de transporte dos cursos de água é aproximadamente função da sexta potência da velocidade, de modo que quando a água chega num reservatório, a velocidade cai e começa a haver assoreamento a partir do extremo montante do reservatório. Ou seja, se for um reservatório de regularização, ele começa a perder o volume útil. E, evidentemente, existem vários reservatórios assoreados aqui no Brasil. Mas somente agora é que está havendo, pelo que eu fui informado, um esforço para fazer com que os agentes, ou seja, que os concessionários, sejam obrigados a fazer batimetria nos seus reservatórios, porque o planejamento de despacho das usinas hidrelétricas, que é feito pelo ONS, né, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, esse despacho é baseado naquelas curvas de áreas e volumes dos reservatórios quando eles tiveram seus projetos básicos desenvolvidos. Então, nós temos aí várias usinas que têm mais de 50 anos de operação e, consequentemente,
isso que o senhor mencionou acontece muito. O planejamento acha que tem água acumulada, quando na realidade tem uma boa parte de sedimento acumulado. Mas agora isso está sendo corrigido pela obrigação que os concessionários estão tendo de fazer a batimetria dos reservatórios. Está faltando, digamos assim... Espera que está gravando. Nilton Carvalho, eu trabalho com esse problema de assoreamento. Medidas, atualmente tem a ANEEL que exige, a ANEEL e a ANA, exige monitoramento sedimentamétrico, tanto no levantamento quanto na medida de sedimento dos rios, né? Mas essa questão de assoreamento depende muito da quantidade de sedimento que cada rio tem. No caso, por exemplo, do Giral e Santo Antônio, apesar deles nem terem acabado de construir completamente a barragem, o problema de assoreamento lá é muito grande. Muito grande. Agora, o reservatório como Tucuruí, que a quantidade de sedimento é pequena no rio, a quantidade é muito pequena. Mas, de qualquer forma, o que falta na área de planejamento, nunca se pensa se o reservatório vai assoreado, se vai ter problema. Esses custos não são colocados na hora do planejamento. Infelizmente cheguei atrasado, só assisti a parte do professor Everton. E a minha pergunta vai para ele. Professor, não está faltando a engenharia conversar com os movimentos de barragens junto aos seus projetos? Eu acho que a gente está muito distante deles. A gente está pensando só no projeto, só numa situação e não está vendo do outro lado. Nós temos que considerar os índios, sim. Nós temos que considerar os índios nos nossos projetos, independente de ser 800 ou não. É uma opinião minha. Por outro lado, também, eu trago aqui para o Clube de Engenharia uma preocupação de um diálogo que eu escutei entre o Lobão e a presidente Dilma, né? E que venha os mananciais de água doce. Eu queria que, se a gente tivesse condições de falar sobre esse assunto, que com uma riqueza tão grande dessa, leiloar a água brasileira, principalmente a água doce, é preocupante. Bom, eu acho que você tem toda a razão. Quer dizer, inclusive eu falei isso na minha palestra, que nós temos que ter esse diálogo. Eu não falo retomar o diálogo, porque o diálogo nunca aconteceu, né? Tem que ser feito o diálogo. O que eu disse é o seguinte: tem que reunir, tem que debater, ninguém precisa ter medo de nada, tem que discutir, e se realmente nós só vamos crescer nesse processo se todo mundo colocar as cartas em cima da mesa. Foi uma discussão muito aberta e correta, porque, evidentemente, os conflitos vão existir. Os conflitos vão existir, não, os conflitos existem, né? Então, a preocupação do ambientalista de boa formação é defender o meio ambiente, ele acha que tem que defender o futuro, etc, etc. Agora, a nossa concepção, evidentemente, é que nós temos que saber o seguinte: nós temos consciência que o impacto ambiental, onde o homem põe a mão, ele existe. Então, nós temos que discutir a melhor maneira de fazer, como é que nós vamos atender às necessidades do homem, tentando minimizar esses impactos. E sabendo o seguinte, tem que discutir qual é o caminho que a gente deve seguir. A sociedade tem que discutir isso. Se não quer energia, todo mundo quer. Isso não precisa nem fazer pergunta,
Todo mundo quer ar refrigerado, todo mundo quer água gelada, todo mundo quer luz, isso é unânime. Então, nós temos agora de saber como nós vamos fazer isso. Existem várias fontes de energia e o que acontece é que muita gente, e muitas vezes a imprensa brasileira, e até muitas pessoas tidas como autoridade, que vai à televisão comentar sobre o assunto, não conhece o problema. A pessoa, para discutir isso, tem que fazer um certo estágio no operador nacional do sistema, ver como é que o sistema funciona. Nós temos energia de base, energia firme, que tem que ter continuidade no tempo. Então, essas são as hidrelétricas, são as térmicas, são as nucleares e tudo isso. E temos as energias complementares, que são a eólica, que a principal delas é a eólica e tudo isso. Então, essas energias complementares, elas não têm condição de entrar na base do sistema, elas complementam. Agora, já vi pessoas tidas como especialistas indo e tendo espaço na televisão para dizer, não, nós não precisamos de nada. Nós temos vento à vontade, é só colocar e não sei quantos mil, né, equipamento desse e resolver o problema. Então, a história é essa. Tem que se discutir e o pessoal tem que saber o que está discutindo. E o sujeito que não conhecer, ele tendo boa vontade e honestidade, ele vai entender as coisas. Tem que discutir, sim, tem que enfrentar. E o índio é um contexto importante e tem que ser considerado, não tem dúvida nenhuma quanto a isso. O que não pode acontecer é o que está acontecendo agora. O índio chega e diz o seguinte, ele chega numa obra que está sendo tocada, ele cerca ali, né, e entra na obra e fala, olha, apresenta uma lista, eu quero tantas caminhonetes que gostam muito de barco, a motor e tal, que eles precisam, estão sempre circulando no rio, faz uma lista e fala, está aqui, e vocês me entregam isso, se não entregar, nós vamos invadir a obra. Se invadir uma obra que custa 2, 3 bilhões, são milhões por dia. E quem vai tirar o índio lá de dentro? Ninguém, só a FUNAI que pode tirar. Então, a coisa não pode trabalhar num esquema de chantagem, como existe. Porque o sistema tem que ser discutido, verificado e valorizado as partes que devem participar. Essa é a minha opinião. Eu queria complementar aqui rapidamente, já que depois eu vou falar, que o professor Ayrton colocou. Eu estou desde o início pensando em colocar isso. O índio e as populações sempre foram consideradas. Mas o que acontece no Brasil é uma coisa muito mais séria do que isso. Essa política contra qualquer usina, principalmente a de grande reservatório, ela começou em 1980, mas através de ONGs de interesses estrangeiros, financiando ONGs aqui no Brasil e muitas vezes mobilizando pessoas que sequer conheciam do problema. Eu estava na COP fazendo planejamento energético na década de 80 e o primeiro grupo que eu até participei discutindo com eles, foi os atingidos por barragens. Não se pode fazer barragem nenhuma. Os índios, todos nós sabemos que as ONGs e até missões estrangeiras foram introduzidas nos índios para mobilizar os índios contra qualquer desenvolvimento, qualquer coisa. Quer dizer, então, sempre houve uma preocupação. Nós tivemos na Itaparica, né, que houve um deslocamento de pessoas com vila, com tudo. O governo sempre se preocupou. O professor Ayrton fala sempre ali da questão de impacto. Qualquer obra de engenharia vai ter impacto, mas a capacidade do engenheiro é exatamente minimizar impacto e fazer o aproveitamento da natureza para o bem-estar da sociedade e da humanidade. Mas vou dar um exemplo de Belo Monte. Belo Monte atrasou muito. O Ministério Público Federal parava na segunda e abria depois, fechava na terça. O Ministério Público Federal interrompeu não sei quantas vezes as obras de Belo Monte.
A questão do índio, eu tenho lá uma matéria que saiu, que o índio geralmente ia lá, o chefe índio, né, negociar essas coisas que eles queriam. Carro, antena parabólica, motores e tudo mais. Carros até em lugares que sequer tinham estradas. Mas eles iam negociar. Só que é uma coisa interessante, que a gente vê que eles eram e são movidos para poder paralisar. Eu tenho um artigo que um grupamento de índio, pequeno, lá no Xingu, bem longe, foi lá e negociou. Cada hora chegava um grupo para negociar da mesma tribo e pedindo coisas, como o senhor falou bem, uma verdadeira chantagem. Então, quer se negociar, mas não pode toda hora ir lá. Qual é o empreendedor que vai assumir uma obra e todo momento a obra é paralisada ou pelo Ministério Público, ou por uma movimentação dos índios, ou até, como teve em Belo Monte, sindical, ateando fogo nos alojamentos. Quer dizer, uma série de